Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje é 24 de agosto de 2026 e temos o grande prazer de receber o professor Jeffrey Sachs. Antes de mais nada, obrigado por voltar ao programa. Eu queria lhe perguntar o seguinte: sabemos que os Estados Unidos e a Europa já enfrentam economias problemáticas e também um sistema financeiro em enfraquecimento. Até que ponto as guerras, principalmente as guerras com a Rússia e o Irã, que agora se ampliaram, é claro, estão acelerando esse declínio econômico do Ocidente? Bem, acho que as guerras e a mentalidade por trás delas estão, sem dúvida, levando a uma espécie de beco sem saída econômico que nem os Estados Unidos nem a Europa valorizam ou realmente entendem no que estão se metendo. A Europa percebe isso de forma mais imediata, porque está claramente em uma crise econômica neste momento. Os Estados Unidos ainda estão, de alguma forma, numa bolha, pairando acima da crise econômica imediata. Mas no longo prazo, não estão em situação melhor. As próprias guerras, é claro, têm consequências diretas. O preço do petróleo passou de cerca de $65 por barril antes do ataque de 28 de fevereiro ao Irã pelos Estados Unidos e Israel para algo na casa dos $90 hoje, tomando como referência o Brent. E esses preços podem subir muito mais. Isso sinaliza uma enorme dificuldade para toda a economia mundial, até mesmo para os países exportadores de petróleo, que usam petróleo em sua própria produção e por isso enfrentam grandes ameaças na agricultura, com os preços dos fertilizantes disparando, assim como os preços da gasolina nas bombas, da eletricidade, em todos os setores da economia e para as famílias. Portanto, a escassez criada pela guerra, com o bloqueio do Estreito de Hormuz e a redução da produção no Oriente Médio rico em petróleo, tem consequências imediatas muito graves. A guerra é extremamente cara. Há muito debate sobre quanto ela custa em gastos diretos, mas certamente vai chegar a dezenas altas de bilhões e provavelmente a centenas de bilhões de dólares só para os Estados Unidos, sem falar nos danos catastróficos causados pelos combates na região. Assim, as consequências diretas da guerra são muito graves. Mas a mentalidade a qual me referi, acredito, é ainda mais grave. A razão de estarmos nessas guerras é basicamente porque os Estados Unidos e a Europa estão determinados a manter suas prerrogativas hegemônicas. Durante séculos, o chamado Ocidente, principalmente os impérios europeus, e desde o fim do século XIX os Estados Unidos, julgou que, na prática, controla o mundo. Uma vulgaridade absoluta, a pior imaginável que já tivemos, diz basicamente hoje no Financial Times: nós controlamos o mundo, nós determinamos quem faz o quê. Nós determinamos quem comercializa. Nós destruiremos quaisquer países que quisermos. Essa é a mentalidade. Essa mentalidade está em ação na Ucrânia, está em ação no genocídio em Gaza, está em ação na guerra contra o Irã, e esteve em ação, é claro, no sequestro e no confisco das receitas do petróleo da Venezuela no início deste ano. A mentalidade é: nós mandamos no mundo. Sim, é um pouco desagradável porque existem esses aspirantes a desafiantes incômodos, como a Rússia, o Irã ou a China, que não querem que a gente mande no mundo. Mas na prática, nós mandamos no mundo e vamos dizer o mundo fazer. Essa é a mentalidade. Isso está tão ultrapassado, tão absurdo, tão delirante, que leva a um conjunto de políticas, não apenas à guerra, mas também a medidas comerciais, ao protecionismo e assim por diante, que estão conduzindo o Ocidente não só a um declínio relativo, à medida que outros lugares ascendem, mas talvez em algum momento a um sério declínio absoluto. Porque todas as alegações em defesa da hegemonia e todos os excessos estão levando a um acúmulo de encargos fiscais, de dívida, de reivindicações sobre o crédito, além do rompimento de vínculos econômicos pelo mundo. Isso inclui agora a guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá,
pelo amor de Deus, que foi iniciada há apenas 2 dias. E eu acho que isso vai levar tanto a Europa quanto os Estados Unidos a uma crise econômica muito séria nos próximos anos. Repito, a Europa já está em crise agora. Os Estados Unidos estão no que eu consideraria uma enorme bolha financeira, devido às avaliações das empresas de inteligência artificial no mercado de ações, que por enquanto mantém tudo de pé. Mas é uma bolha que, na minha opinião, vai estourar. Bem, é meio estranho esse compromisso com essa mentalidade hegemônica, como você diz. Porque durante muito tempo os europeus, ou a União Europeia, isto é, tiveram como objetivo buscar autonomia estratégica, ou seja, ter mais independência dos Estados Unidos. Mas seria de se pensar que, com a ascensão de todos esses outros centros de poder, a União Europeia teria a possibilidade de diversificar suas parcerias externas como um caminho para obter mais autonomia. Só que, em vez disso, parece que eles estão bastante em pânico com a possibilidade de toda a relação tradicional com os Estados Unidos desmoronar. Não há modelo econômico, não há modelo geopolítico. Muitos agora depositam suas esperanças nesse keynesianismo militar e imaginam no que chamam de União Europeia Geopolítica. Você vê algum futuro nisso? Ou é uma solução temporária? De novo, como talvez eu devesse sempre ressaltar, sou europeu. That's method of food swing se bem também estratégico. A Europa está cometendo os maiores erros de todos. Embora eu ache que o erro fundamental que ela está cometendo é acreditar que, no fim das contas, os Estados Unidos vão mudar de posição, voltar a ser seu melhor amigo e que, juntos, eles vão cavalgar rumo ao pôr do sol como hegemonia mundial. Então acho que a Europa está sonhando com o passado, com uma leva de políticos que ou foram cultivados pelos Estados Unidos durante décadas, porque era muito difícil ascender na Europa como uma voz verdadeiramente independente para a Europa, ou que, como você disse, simplesmente tem medo do urso russo e por isso apostaram tudo nos Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos agora sejam, nas relações práticas, tanto ou mais inimigos da Europa do que a Rússia jamais seria. Porque a Rússia é, de fato, uma potência europeia e tem afinidades naturais com relações normais com a Europa, é se a Europa entendesse isso. Então a Europa, acho que todos nós ficamos perplexos. Nunca vimos um período de liderança tão incoerente e fraca. Eu fico perplexo porque conheço alguns dos líderes. Conheço o primeiro-ministro da Noruega há décadas. Não entendo o que ele diz ou no que ele acredita agora em relação aos interesses da Noruega. É só a OTAN, do amanhecer ao anoitecer. É tudo pró-Trump. É tudo pró-Estados Unidos. Como isso pode ser? Uma pessoa tão inteligente, alguém de quem gosto há muito tempo, mas o que está sendo dito agora não faz sentido. Na Polônia, bem, lidei com a Polônia por muito tempo, de forma intensa, ajudando na transformação econômica deles nos anos 1090. Eles são profundamente russófobos há vários séculos. Sim, mas superem isso e entendam a realidade de vocês agora. Os bálticos, ainda pior. O enigma da Europa é que, francamente, o núcleo da Europa, a Alemanha, voltou ao militarismo. A França está sob a liderança mais fraca e incoerente dos tempos modernos. A Itália nem sequer atua como uma grande força estratégica em tudo isso, eu acho. Então não há um núcleo na Europa que esteja conduzindo a Europa numa direção sensata. Os estados da linha de frente em relação à Rússia são todos, sem exceção, puramente russófobos e não têm nenhuma noção do mundo mais amplo. E quando é verdade, quando um político corajoso se levanta e tenta dizer: será que podemos nos organizar, como Pedro Sánchez da Espanha, a quem admiro muito, imediatamente o Estado profundo dos Estados Unidos aperta os parafusos e de repente a esposa dele passa a ser investigada por corrupção. Os assessores políticos dele de repente passam a ser investigados. São jogos.
Isto não é um processo judicial independente e sério. São jogos da CIA americana, do chamado Estado Profundo, se preferir, contra políticos que saem da linha. Mas a questão é que a Europa deveria entender isso. São 450 milhões de pessoas. Os interesses da Europa são completamente diferentes dos interesses dos Estados Unidos. A Europa convive com a Rússia. Então precisa entender que, na verdade, a Europa prosperou depois de 1991, com a relação econômica entre a Europa Ocidental e a Rússia. De fato, as evidências são esmagadoras de que os Estados Unidos temiam o aprofundamento das relações entre a Alemanha e a Rússia e viam como uma questão estratégica garantir que essas relações não se estreitassem tanto, porque isso deixaria os Estados Unidos de fora. Então, por que os líderes europeus não entendem essa realidade tão básica? Por que os líderes europeus não entendem a realidade mais básica? A casa deles, na verdade, fica na Eurásia, a gigantesca massa continental que os liga à China. Portanto, seguir a liderança dos Estados Unidos em algum discurso e retórica anti-China é absurdo. Todos os principais empresários europeus entendem isso, mas em Bruxelas não entendem. E a liderança política da Europa é incoerente. Eu entendo melhor o meu próprio país. Os Estados Unidos estão simplesmente apostando tudo no fracasso final de ser o hegemon. Os Estados Unidos apostam em ser o hegemon mundial basicamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Guerra Fria, acharam que tinham sido confirmados nesse papel de líder mundial incontestável. Tudo isso foi arrogância em grau máximo. Essas pessoas não saem por aí para realmente ver o mundo, entender o que está acontecendo. E certamente, não nem numa compreensão da China. É simplesmente um mistério. Uma civilização extraordinária que se reergueu depois de pouco mais de um século de depredação imperial vinda da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Então eles não entenderam a recuperação da China, o retorno dela ao seu lugar normal no cenário mundial, de uma perspectiva histórica global. E agora estão se debatendo. Ei, nós deveríamos ser o número 1. Estamos lançando um dia D econômico. Dizemos aos países o que fazer. Bombardeamos o Irã até a Idade da Pedra, se quisermos. Fazemos o que quisermos. Bem, essas pessoas, desculpe, são tão tolas, tão ignorantes, que no longo prazo estão levando os Estados Unidos para a vala ou para o precipício, do mesmo jeito. Então, eu até entendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. É simplesmente a ilusão que veio de uma arrogância extraordinária, especialmente no fim do período soviético. A Europa sabia mais. É isso que me surpreende. Os líderes europeus, se você os consultasse em 2000, 2005, ou no primeiro dia da cúpula da OTAN em Bucareste, em 2008, eles entendiam o que estava acontecendo. Os Estados Unidos estão tentando empurrá-los para um conflito com a Rússia. Isso não é bom para a Europa. A Europa quer o Nord Stream, a Europa quer as conexões econômicas com a Rússia. Eles sabiam de tudo isso. Eu conheci esses líderes. Nós conversávamos sobre isso. Agora, você não ouve uma palavra sobre isso. E se você diz o que eu estou dizendo, ou o que você diz, nós sabemos, você é rotulado como um apologista de Putin. Você é rotulado como alguém que, sabe, está dizendo alguma coisa bizarra. Mas o que nós dizemos todos os dias, Glenn, era dito por Merkel até o primeiro dia da cúpula da OTAN em Bucareste. Essa abordagem dos Estados Unidos vai nos levar à guerra. O seu primeiro-ministro de hoje sabia o quanto essa abordagem era perigosa lá em 2008. Eles sabiam dessas coisas. Eu falei com esses líderes. Eles entendiam que a Europa era diferente dos Estados Unidos. Achavam que a guerra no Iraque foi um desastre feito de propaganda e mentiras. E foi mesmo. Então eles podiam reagir. Você podia ter líderes franceses dizendo, não vamos fazer isso. Podia ter líderes alemães dizendo, não vamos fazer isso. Você tinha Schröder, tinha Kohl, tinha Merkel, até certo ponto, seguindo a linha europeia. E agora o que temos? Nada. Incoerência.
E claro, o resultado é uma crise econômica crescente e uma crise geopolítica crescente, porque, honestamente, a Europa está quase deliberadamente se convencendo a entrar numa guerra aberta agora. Suicídio total. Mas usando essa linguagem todos os dias. Sim, eu sempre acho interessante como eles acabaram chegando a essa mudança, porque, como você disse, o que você está dizendo agora era, bem, senso comum. Eu me lembro que, até 2008, como os arquivos do Wikileaks também mostraram, o embaixador francês e o embaixador alemão alertavam, bem, isso poderia empurrar a Ucrânia para uma guerra civil. Isso não tem apoio da população. Os russos poderiam intervir. Quer dizer, e pelo amor de Deus, o próximo diretor da CIA dos Estados Unidos, Burns, colocou por escrito por que isso aconteceria. E você ouvia a mesma retórica dos líderes políticos, dos chefes de Estado. E de repente agora isso é tratado como conversa de maluco ou, de novo, propaganda russa. E eu diria o mesmo sobre o Irã. Claro, os líderes europeus sabiam que no início dos anos 2010 podíamos negociar pacificamente com o Irã. Os líderes europeus pressionaram pelo Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA, que se tornou um tratado entre o Irã e os países do P5 do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. E os líderes europeus entendiam tudo isso. Eles queriam que os Estados Unidos se engajassem na diplomacia e aplaudiram Obama quando ele fez isso. O que é incrível, Glenn, é que quando os Estados Unidos rasgaram esse acordo de forma descarada, em 2018, os europeus não disseram nada. Os líderes europeus não disseram o que os Estados Unidos estão fazendo. Nós vamos continuar. O Irã está cumprindo as exigências da Agência Internacional de Energia Atômica. Isso não tem justificativa. Os líderes europeus simplesmente ficaram em silêncio, curvando-se diante do papai, como Mark Rutte passou a chamá-lo, de forma memorável. Em outras palavras, os líderes europeus não estavam absolutamente dispostos a dizer uma palavra da verdade. E eles sabem que foram os Estados Unidos que romperam os acordos, não o Irã. O JCPOA teria impedido aquilo que o Irã dizia não querer de qualquer forma, mas teria barrado qualquer possível avanço em direção a armas nucleares, algo que, por uma fátua, o Irã já havia descartado. E o Irã não queria criar essa confusão na própria região com isso. E os líderes europeus sabiam disso. Mas quando os Estados Unidos voltaram a essa tentativa de esmagar o Irã, primeiro economicamente, depois com bombas, e agora no lançamento econômico do Dia D, promovido hoje por Bessent, onde estão os líderes europeus? Onde está um deles, além de Pedro Sánchez, dizendo aos Estados Unidos, vocês estão brincando? Você está brincando? Nenhum deles. Então, eles nem são líderes. Isso é muito peculiar. Mas vou dizer uma coisa interessante. Se os leitores olharem o Financial Times de hoje, se conseguirem de um jeito ou de outro passar pelo paywall para ler a coluna absurda do Scott Bessent, e se olharem a seção de comentários do Financial Times, é realmente impressionante. Em geral, a seção de comentários do Financial Times é bastante chauvinista, bastante linha dura. Mas nesse dia, é deboche dos Estados Unidos, deboche do Bessent, deboche do dia D econômico. Nem estão dizendo que está errado, ou que é equivocado, ou que existe uma abordagem diferente. É puro deboche. Bessent, volte para o seu fundo de hedge. Isso é grande demais para você. Você é completamente incompetente. Scott, garoto, você não faz ideia do que está fazendo. E é uma coisa atrás da outra, então é um absurdo. Mas onde está um líder europeu se levantando e dizendo não, os Estados Unidos não podem anunciar um dia D econômico para esmagar outro país, porque isso é ilegal, não funciona. Isso vai lançar toda a economia mundial em ainda mais desordem. Estou esperando um líder europeu. E o seu primeiro-ministro, o primeiro-ministro da Noruega, um homem muito racional, porque ele não se levanta e diz, não, nós não falamos assim. Não agimos assim no cenário internacional, porque isso, na verdade, vai nos levar à ruína. Mas até agora não ouvi nenhum líder.
Ainda assim, encontro algum consolo na seção de comentários do Financial Times. Eu considero este artigo horrendo. Eles o consideram uma pura farsa. Então, talvez isso seja um pequeno alívio. Eu converso frequentemente com o Coronel Lawrence Wilkerson, que reflete sobre seu tempo na Casa Branca. Ele explica como trabalharam muito para colocar os líderes europeus certos em posição. E quem quer que se manifestasse contra Washington ou criasse coragem era removido bem rapidamente. Então, eles tinham um grande sistema em funcionamento, com incentivos políticos, ONGs, centros de estudos estratégicos e assim por diante. Mas sim, sobre o Bessent, Só para dizer, aliás, que em 2023 perguntei ao primeiro-ministro de um dos grandes países. Eu disse, sabe, a guerra na Ucrânia é absurda. Você sabe que é um beco sem saída. Por que não diz alguma coisa em Washington? E ele me respondeu, Jeffrey, em Washington eles nos tratam como crianças. Então, de repente, a reunião começou porque estávamos numa sala e eu não pude fazer uma pergunta de acompanhamento. Mas desde então, passados 3 anos, tenho pensado, como um líder de um grande país da Europa pode permitir que ele e seus colegas sejam tratados como crianças e aceitar isso como explicação para não se manifestar em Washington. Isso ficou comigo de uma forma muito, muito dolorosa. It's stuck with me very, very painfully, that remark. But I think it is basically Esse comentário. Mas acho que é basicamente isso que estamos vendo agora. Não conseguimos ouvir um pensamento coerente. E eu ia mencionar, acho que talvez já tenhamos falado sobre isso, que no dia em que o Irã foi atacado, houve uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, na qual os iranianos, os chineses, os russos, entre outros, pediram que eu testemunhasse. Os britânicos presidiam a sessão, eles me declararam fora de ordem, então não me permitiram testemunhar naquele dia. Mas eu estava na Câmara e no dia em que os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã, todos os embaixadores europeus, os franceses, os britânicos, os gregos e outros, atacaram o Irã. How dare you do this? How dare you strike back? Como vocês se atrevem a fazer isso? Como vocês se atrevem a revidar contra o Bahrein e assim por diante? Nenhum deles teve coragem de dizer que uma guerra flagrante de agressão e o assassinato da liderança de um país de quase 100 milhões de pessoas, e além disso, de um líder religioso, não fazem parte do nosso direito internacional. E isso aconteceu na Câmara do Conselho de Segurança da ONU. Então estamos vivendo um momento absolutamente extraordinário, um universo paralelo, em que não ouvimos uma declaração honesta dos líderes políticos europeus nem dos Estados Unidos. Sabemos que cada declaração não é apenas irracional e talvez farsesca, mas além disso, é uma mentira. Eu gostaria que, bem, agora que a era hegemônica está chegando ao fim, nossos líderes tivessem sido capazes de sair de cena com um pouco mais de elegância e fazer uma transição para algum sistema multipolar mais estável, em que pelo menos preservassem as regras do direito internacional, das finanças internacionais e do comércio. Mas parece que tudo está sendo destruído na saída deles, e isso é, de certa forma, o que me preocupa. Mas Mas eu acho muito interessante porque há várias maneiras de as coisas se desenrolarem. Uma delas é um desastre completo, a Terceira Guerra Mundial. Não é impossível. Alguns dizem que ela já começou. Temos de longe a liderança psicologicamente mais instável dos Estados Unidos que já tivemos em nossa história. Temos o menor número de freios e contrapesos reais que já tivemos em nossa história. Então, essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, que não deveríamos descartar, embora não esteja acontecendo, é que os líderes europeus, mesmo que seja um ou dois em países importantes, acordem e digam, temos que fazer algo diferente agora. Provavelmente isso não vai acontecer com as atuais figuras de von der Leyen, Merz e Macron, mas talvez daqui a um ano haja uma liderança diferente. But maybe in a year there's different leadership and they say, come on,
E eles dizem, vamos lá, esse não é o caminho. Na verdade, não queremos ir para a guerra. Não queremos sofrer um ataque nuclear. Entendemos a história mais profunda desse conflito, que mostra que existe uma saída mutuamente satisfatória, baseada na neutralidade da Ucrânia. Aliás, essa foi a solução disponível por mais de 30 anos, a que esteve sobre a mesa por mais de 30 anos, e a que os Estados Unidos rejeitaram durante todo esse período. Então, essa é uma segunda possibilidade. Uma terceira possibilidade que considero bastante interessante e talvez a mais provável é que evitemos o pior de uma guerra mundial. Não teremos nenhum tipo de renascimento europeu, algo que eu espero profundamente. Mas que o resto do mundo, as chamadas economias emergentes e em desenvolvimento, como nós economistas as chamamos, as EMDs, que representam 85% da população mundial e que incluem China, Índia, Rússia e Brasil, os países do BRICS, os países da União Africana, as 54 nações com 1,5 bilhão de pessoas, e assim por diante, que essa parte do mundo, que é a parte não hegemônica do mundo, que foi submetida à hegemonia ocidental por 250 ou 300 anos, siga em paz. E que o que acontece com o Ocidente é deselegante, indigno, constrangedor, revoltante, triste, desnecessário. Mas o Ocidente, na verdade, paralisa a si mesmo, protege a si mesmo até cair na estagnação ou no declínio. Mas o resto do mundo segue em frente. E esse, eu acho, é realmente um cenário possível. É um cenário um pouco mais esperançoso e bastante prático. Não é o ideal. O ideal é a Europa acordar. Os Estados Unidos acordarem de sua crise, de sua ilusão de mais de 30 anos, e que de fato avancemos com a multipolaridade, com decência e paz. Porque nenhuma dessas guerras teve em sentido algum o menor mérito. Nem era difícil evitá-las ou detê-las. E isso vale para cada uma das guerras que estão em curso agora. Bem, acho que em algum momento a mudança será imposta aos europeus, porque só dá para ter energia tão cara, tanta desindustrialização e tanto aumento da dívida por um tempo. Enquanto isso, se você olha para outras partes do mundo, a China já está realizando, por exemplo, Olimpíadas de robótica. O contraste está ficando tão grande que não dá para continuar assim por muito tempo. Em algum momento, a realidade precisa orientar suas políticas. Mas eu quero perguntar sobre Bessent, porque você o mencionou antes. Ele declarou recentemente que não consegue entender por que os preços do petróleo estão subindo. Ele fez esse comentário depois que Trump anunciou esse dia D econômico contra o Irã, que essencialmente fecharia toda a energia naquela parte do mundo. E também, a resposta dele para a dívida de 40 trilhões de dólares em que os Estados Unidos estão agora, não é cortar gastos, mas sim que os Estados Unidos vão crescer para sair disso. Isso não dá muita margem para confiança, nem para acreditar na competência deles, aliás. Mas eu queria saber, para onde você vê tudo isso caminhando agora? Porque sabe, dá para dizer que preços mais altos do petróleo, sim, podem fazer os Estados Unidos ganharem mais dinheiro. Mas, se os estados do Golfo entrarem em problemas graves ou quaisquer outros aliados e tiverem de começar a vender títulos americanos, as coisas podem degringolar muito, muito rapidamente. E isso me fez pensar no que Trump disse. Ele falou, sabe, sobre como intervir no mercado de títulos e incluiu as Forças Armadas como um instrumento. Eu realmente queria saber o que ele quis dizer com isso. E eu para onde isso está indo? Porque sinto que estão sendo postas em movimento coisas que agora estão além do nosso controle. Sim. Primeiro sobre Bessent. Bessent é um gestor de fundos de hedge, cuja maior fama veio do ataque à libra britânica. Ele não tem nem de longe qualificação para orientar uma economia de 30 trilhões de dólares. Não demonstra absolutamente nenhum interesse, nem conhecimento da economia dos Estados Unidos. Certamente não da economia real, onde as pessoas trabalham, de como vivem, de quais são as necessidades econômicas. Ele é, de longe, o secretário do Tesouro mais fraco da história moderna.
Está lá como um executor. Tem uma espécie de mentalidade de gangster para impor a truculência de Trump. A principal retórica dele desde que se tornou secretário do Tesouro é sobre quais economias ele vai destruir, como fazer um dia D econômico, como quebrar a moeda iraniana, como provocar o colapso da economia venezuelana. Ele é um executor, uma espécie de gangster. Ele pode até saber um pouco sobre isso, mas eu não vejo nenhuma consciência, conhecimento e, eu diria, interesse pela economia americana de verdade, pelos empregos, pela produtividade, pelos empregos dos americanos, pelo custo de vida ou qualquer coisa desse tipo. Então ele é o que é, um gangster numa administração de gangsters. E como eu disse, pelo menos ele se tornou objeto de riso e escárnio na comunidade financeira. Se você ler hoje os comentários do Financial Times, não vai encontrar medo e tremor, nem medo, indignação ou apoio, mas escárnio. Nada além disso. É um comentário sarcástico atrás do outro. Agora, quanto à situação mais geral dos Estados Unidos em tudo isso, acho que há várias realidades subjacentes que tentar compor o quadro geral. Primeiro, a própria economia dos Estados Unidos é uma espécie de economia dividida em duas. Há uma economia de alta tecnologia, de ponta, uma economia digital de inteligência artificial, que alcança enormes valorizações de mercado e atrai muito investimento de capital em centros de dados e assim por diante. E há o resto da economia dos Estados Unidos. O setor manufatureiro que Trump tanto destacou em suas promessas sobre o que reconstruiria, perdeu cerca de 80 mil empregos desde que Trump assumiu o cargo. Não há vida ali. E a indústria automobilística dos Estados Unidos está basicamente entrando em senescência, porque é uma velha indústria de motores a combustão interna na era dos veículos elétricos. E ela só vai sobreviver, se sobreviver, com base em puro protecionismo. Então a economia tem, sem dúvida, uma ponta dinâmica e inovadora. Mas há uma enorme parte da economia que não funciona bem, de jeito nenhum. A infraestrutura está deteriorada, nosso sistema ferroviário mal funciona mais, pelo menos o transporte de passageiros. A vida dos americanos comuns é muito difícil e está ficando ainda mais apertada. Não difícil em escala global, mas difícil em relação às expectativas deles e até ao passado recente. Nada, zero, do que o governo Trump está fazendo tem qualquer impacto positivo sobre essa realidade New Human Feeling. And it hurt us. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a política fiscal. Estamos na era dos cortes de impostos desde os anos 1980. Ronald Reagan, há muito tempo, 46 anos atrás, mostrou que prometer cortes de impostos dava certo politicamente. Desde então, os dois partidos basicamente entraram numa onda de cortes de impostos. E isso levou a dívida dos Estados Unidos, que agora é de 40 trilhões de dólares, para bem acima de 100% do PIB. A parte dessa dívida que é detida pelo público e não dentro do próprio governo está em cerca de 100% do PIB. E os custos com juros estão subindo, porque as taxas de juros estão subindo. Terceira realidade. O resto do mundo entende isso. Por isso, está diversificando seus ativos para fora do dólar americano e das reservas cambiais em dólar. Nossas taxas de juros estão subindo. Os juros dos nossos títulos de 30 anos, que chegaram a cerca de 5,3%, estão agora no nível mais alto dos últimos 20 anos. E essas taxas de juros vão continuar subindo. Último ponto. O mercado de ações disparou nos últimos 10 anos, basicamente por causa das avaliações ligadas à inteligência artificial, as chamadas 7 magníficas. A avaliação do mercado acionário dos Estados Unidos está em torno de 240% do PIB americano. Isso não é impossível, se os Estados Unidos tiverem um crescimento futuro super rápido, lucros enormes e todo o resto. Mas, historicamente, isso está completamente fora de qualquer padrão histórico. Na minha opinião, tudo isso configura uma mega bolha financeira. E acrescento mais um ponto.
I add one more point. This massive AI valuation, which is Essa enorme valorização da IA, que é como a bolha das .com que tivemos antes, e outras bolhas que tivemos antes, é gigantesca. Não só está completamente fora dos padrões históricos, como se baseia na ideia de que as 7 magníficas dos Estados Unidos vão governar o mundo. Mas eu estive na China há 2 semanas. Desculpem, rapazes, mas a China está alcançando vocês e ultrapassando vocês na maioria das áreas. E está fazendo isso em código aberto e cobrando menos. E ontem saiu uma reportagem dizendo que a Anthropic, com seus modelos Cloud versão 5, não consegue clientes agora porque eles estão migrando para modelos chineses gratuitos, com pesos abertos. Então, Glenn, para mim tudo isso aponta para uma enorme reavaliação financeira em algum momento nos próximos anos. Uma muito séria, uma retração muito séria. A very serious one, a very serious retrenchment. That could come in a long period of stock market. Isso pode acontecer num longo período de queda do mercado de ações, ou pode acontecer numa quebra, depende. Mas acho que uma das coisas que Trump fez foi inflar a bolha. Basicamente, ele é um criador de bolhas. É um showman. Ele quer que toda a máquina do governo aumente a riqueza financeira. Essa é a métrica dele. Ele quer que o Fed faça isso. Quer que Bessent faça isso por meio dessas intervenções bizarras do Tesouro no mercado de títulos. E quer fazer isso por meio do seu exibicionismo e da sua bravata. E acho que grande parte dessa bravata de que nós comandamos o mundo é basicamente uma bravata para sustentar uma bolha financeira. E à medida que essa bravata é cada vez mais recebida com escárnio no resto do mundo, os Estados Unidos estão se preparando para uma enorme reversão financeira. E não vai ser bonito. Bem, muito brevemente, vejo que Scott Bessent também comentou que agora a Venezuela venderá seu petróleo em dólares. Depois da guerra com o Irã, os iranianos também serão forçados a vender seu petróleo em dólares. E até a Rússia, depois da guerra, provavelmente voltará a vendê-lo em dólares. Nada disso, exceto no caso da Venezuela, parece que vai se concretizar. Sou economista monetário. Essa é a minha formação e a minha prática há 46 anos. Essa afirmação é absurda, porque não há nada que mantenha o mundo preso ao dólar. E isso é cada vez mais verdade, porque a tecnologia, os meios de sistemas alternativos de pagamento, a implementação concreta de sistemas alternativos de pagamento, como o sistema chinês de pagamentos interbancários, os SIPs, mostram absolutamente que o que Bessent diz é absurdo. Então, esse é só mais um ponto de eles estão falando dentro da própria bolha e essa bolha vai estourar. Bem, muito obrigado por reservar um tempo. Eu sei que você esteve ausente por um tempo e que tem muitos dias pela frente, então agradeço pelo seu tempo. Foi ótimo estar com você. Muito obrigado. Great to be with you. Thanks so much.